Ok, meus amados irmãos, vocês conseguem me ouvir bem aí na transmissão? Vocês podem me dar um feedback? Eu estava aqui configurando um slide para a gente ir acompanhando ao longo da formação. Então agora já estamos ok aqui, estamos ao vivo pelo canal do YouTube e também pelo Facebook da RCC Parauapebas, nessa primeira formação do nosso grupo de perseverança, do grupo de oração Caminho para Deus. E nesse primeiro encontro nós vamos falar do pastoreio, que era a formação que a gente tinha agendado para o nosso grupo de oração quando a pandemia começou. E aí meio que a gente teve que reorganizar toda a nossa atividade, toda a nossa caminhada como grupo de oração. Mas agora nós vamos, então, dar prosseguimento às formações que a gente tinha agendado de modo online, né? De modo que a gente possa ir aproveitando pelo menos um pouco do planejamento que a gente fez para esse ano de 2020, para que a gente possa manter as atividades do grupo de oração. Logo, nós desejamos muito, é o desejo do nosso coração, de que as nossas atividades presenciais não tardem, né? Não tardem a voltar. Então, em função disso, nós estamos aí começando a nossa formação de pastoreio. Eu vou me apresentar. Eu sou Hilton Marcos, 32 anos, servo do Senhor na Renovação Carismática Católica desde 2006. Eu tenho 32 anos, sou maranhense de Imperatriz e resido atualmente em Parauapebas. Comecei minha caminhada em Curionópolis, depois fui para Imperatriz, Anapu. Atualmente eu estou morando em Parauapebas, onde estou coordenador do grupo de oração Caminho para Deus nesse biênio 2020-2021. Meu ministério de paixão, de coração mesmo, de atuação é a comunicação social, mas também atuo no Ministério de Pregação e de Formação na Renovação Carismática Católica. No Ministério de Formação, eu fui coordenador diocesano no último biênio aqui na Diocese de Marabá. E hoje nós vamos, então, dar início à nossa formação de pastoreio do grupo de oração Caminho para Deus. As segundas-feiras foi o dia que a gente definiu também para fazer o nosso grupo de perseverança. Então nós já vamos ocupar essa data, já vamos ocupar esse dia para que a gente possa estar fazendo as nossas formações. Você pode ir nos acompanhando também nessas formações online que nós vamos estar realizando a partir das redes sociais da RCC Parauapebas. Amém? Então vamos lá, eu já vou convidar você, deixa eu só tirar esse ruído aqui, para que a gente possa então já iniciar o slide. Mas antes de iniciar, eu quero te convidar a fazer essa oração para que o Senhor possa ir nos colocando em sintonia, para que Ele possa ir abrindo o nosso coração, para que o Senhor possa ir transformando tudo aquilo que está no nosso interior, de modo que o Senhor possa também estar tocando o nosso entendimento, estar tocando o nosso coração, estar tocando aquilo que precisa ser tocado, para que a gente possa aproveitar melhor o tema que vai ser trabalhado aqui nesta formação. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que Tu venhas enviar uma porção redobrada do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, vem em nosso auxílio, vai trabalhando tudo aquilo que precisa ser trabalhado no nosso interior, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, Senhor, também nas nossas limitações, nas nossas dificuldades de entendimento, nas dificuldades que nós temos, Senhor, de nos colocar a serviço também. Às vezes nós dizemos, não sabemos como fazer, ou não temos conhecimento, não temos condição. Que o Senhor possa ir já nessa noite nos tocando, nos transformando, nos ungindo e derramando sobre nós a sabedoria, o discernimento, a ciência necessária para que a gente possa, Senhor,
conduzir a tua obra conforme a tua vontade. Senhor, envia teu Espírito Santo sobre nós nessa noite e que o teu Espírito Santo, Senhor, faça morada em nosso coração, em nosso entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vou projetar agora aqui na transmissão os slides que nós vamos trabalhar nesta noite. Nós vamos trabalhar o módulo 1 da formação de pastoreio, desenvolvida pela coordenação da Escola Permanente de Formação da Renovação Carismática Católica na cidade de Parauapebas, Pará. Esta formação ela foi aplicada recentemente no grupo de oração guiados pelo Espírito Santo, pelo Ministério de Formação daquele grupo, e nós aqui do Caminho para Deus também vamos aplicar esta formação para manter esta unidade de conhecimento. Vamos lá. A maior dificuldade relatada por grupos de oração que aderiram ao processo de iniciação ao movimento eclesial da Renovação Carismática Católica é de ter servos preparados para pastorear as ovelhas. Ressalto que é imprescindível esse serviço na dinâmica do Seminário de Vida no Espírito Santo, pois é fator fundamental para que as ovelhas partilhem a ação da palavra diariamente na sua vida. Naturalmente, a gente já ouviu falar de experiências de grupo de oração em que o Seminário de Vida no Espírito Santo foi aplicado, mas parece não ter gerado resultado ou aquele fervor nas pessoas que participaram do seminário, ou mesmo aquela perseverança das pessoas no grupo de oração. E uma das chaves que a Renovação Carismática aponta para a gente é que essa dificuldade, conforme dito no slide que a gente leu anteriormente, tem muito a ver com o fato de não se fazer um processo de pastoreio como deve ser realizado na Renovação Carismática Católica. O processo de pastoreio que acontece simultâneo à aplicação, à realização do Seminário de Vida no Espírito Santo de 9 semanas. Essa realização do Seminário de Vida no Espírito Santo é fundamental para que a gente possa, a partir de então, fazer com que o pastoreio ele aconteça de modo que acompanhe a realidade daquele servo, daquela pessoa que está participando da formação, porque cada pessoa entende o conteúdo de uma forma. Como conhecemos, o Seminário de Vida no Espírito Santo é composto de 9 encontros realizados semanalmente com pregações do querigmas, geralmente a partir da segunda semana. Abaixo segue um exemplo de cronograma. De 10 a 30 minutos nós temos a partilha da vivência, realizado dia a dia durante a semana, separado nos grupos de perseverança, redios, grupos de pastoreio ou círculos de vivência, são outras nomenclaturas que a gente encontra durante a aplicação do Seminário de Vida. 10 a 20 minutos de orações e músicas de preparação para a pregação do dia, 20 a 30 minutos de pregação querigmática, 10 a 30 minutos de partilha nos grupos de perseverança do impacto da pregação do dia na sua vida, 10 a 20 minutos de músicas, orações finais e envios para a semana. Quero falar um pouco sobre cada um desses momentos e sobre como essa dinâmica bem aplicada costuma gerar frutos no grupo de oração. Esses primeiros minutos da partilha de vivência realizada dia a dia durante a semana, separado nesses grupos que nós vamos chamar grupos de perseverança ou de pastoreio, círculos de vivência ou redios, eles são importantíssimos a partir da aplicação do primeiro tema. O tema é aplicado naquele dia específico, no local específico que o grupo de oração discerniu,
E no encontro seguinte, antes do próximo tema ser aplicado, nós fazemos essa partilha da vivência das atividades que nós colocamos para que os participantes fossem meditando dia após dia, desde o encontro que eles participaram até o encontro seguinte. É como se o tema fosse aplicado, por exemplo, numa segunda-feira e na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as pessoas fossem meditando ainda sobre aquele tema, coisas importantes que estão intimamente ligadas à vivência daquelas pessoas, para que na segunda-feira, antes da aplicação do tema seguinte, a gente tenha uma maior propriedade de ter absorvido o entendimento sobre o tema anterior. Nós temos 10 a 20 minutos de orações e músicas de preparação para a pregação do dia, porque nós sabemos que esse momento, muito comum nos grupos carismáticos, são fundamentais para que a gente possa ir se conectando com aquilo que vai ser trabalhado, e se conectando com aquilo que o Senhor vai colocando como moção, vai dizendo que deseja realizar no grupo naquele dia. Então é importantíssimo, mesmo nas formações, que a música, que a oração, ela seja constante e seja presente em nossos encontros. E através da música bem discernida, através de uma oração bem conduzida, nós fazemos com que as pessoas possam ter uma experiência maior do Senhor. O Espírito Santo vai conduzindo essas pessoas a imergir naquele tema, a conseguir absorver melhor tudo aquilo que está sendo trabalhado. Vamos lá, o que mais? 20 a 30 minutos de pregação querigmática. No seminário de vida é importante que essa pregação seja querigmática, porque ela precisa apresentar o Senhor como Salvador da vida dessas pessoas. Ela precisa trabalhar essa consciência do amor de Deus, essa noção do pecado, esse convite à salvação de Jesus, esse convite à fé, à conversão e também uma vida no Espírito Santo. Isso tem que ser feito de modo querigmático, de modo que a pessoa se apaixone pelo Senhor que está sendo apresentado a ela pela primeira vez. Já nos grupos de perseverança, esse processo é um pouco mais catequético, é um pouco mais formativo, é um pouco mais explicativo. Trata-se de fazer com que as pessoas entendam o impacto da pregação daquele dia na sua vida. E aí nós temos ali os 10 a 20 minutos finais, que são músicas e orações que vão fazer com que as pessoas se preparem para vivenciar ao longo da semana. Eu quero fazer uma observação aqui para você que está me acompanhando agora. Talvez você pense o seguinte: eu já participei de um seminário, num grupo de oração em uma determinada cidade, em que a gente não fez esse processo todo. É muito comum, infelizmente, nos grupos de oração, não só na nossa diocese, essa é uma realidade até a nível de Brasil, em algumas outras dioceses, em alguns outros estados também nós temos essa deficiência, no sentido de que as pessoas estão muito preocupadas em aplicar o tema daquele dia, o tema do seminário naquele dia, mas não estão tão preocupadas em fazer o acompanhamento do que as pessoas entenderam daquele tema ao longo da semana. E é esse processo inicial que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos explicando como pastoreio, o pastoreio do seminário de vida, porque o pastoreio é uma coisa muito maior e ao longo das formações, nos próximos dias, nós vamos entender que ele está presente na vida, no dia a dia do grupo de oração, também em outras esferas. Hoje, particularmente, nós estamos falando do pastoreio no seminário de vida, no grupo de perseverança. E a ausência desse pastoreio é que deixa essa lacuna, esse sentimento de que a gente fez o seminário, mas ele não foi completo. Ele não foi tudo aquilo que o Senhor desejava para a gente naquele dia, naquela noite, naquela experiência. Então, o nosso convite é para que os grupos de oração façam essa experiência de conduzir os seus seminários aplicando também o pastoreio. E nós vamos aqui dar dicas de como isso pode ser feito mesmo durante a pandemia, né? Alguns grupos de oração já tinham iniciado o seminário de vida no Espírito Santo e logo na semana seguinte as nossas igrejas foram fechadas em função da pandemia do Covid-19. Mas a gente percebe que as nossas atividades eclesiais estão retornando e que a gente também possa retornar preparados
para fazer com que o seminário de vida, para fazer com que todas as formações que a gente vai aplicar tenham de fato um resultado mais positivo na vida das pessoas que vão participar dessas formações, correto? Então nós vamos passar aqui para o próximo slide. No próximo slide a gente vai ver que, após as ovelhas irem embora, faz-se uma reunião de 10 a 30 minutos com todos os pastores para a avaliação da semana e do dia, e as estratégias de pastoreio a ser realizada durante a semana. Sem a realização da dinâmica de pastoreio acima, o seminário de vida no Espírito Santo, ele perde muito em sua essência. E por que ele perde em sua essência? Porque fica claro assim a importância de formar pessoas preparadas para atuar nas equipes de pastoreio. Mas diante de tudo isso que foi colocado, como devemos proceder? A gente tem encontrado uma grande dificuldade, principalmente no que diz respeito à preparação dos servos que serão pastores. Quem são esses servos? E como a gente pode preparar estes servos para que sejam pastores desse processo de seminário de vida no Espírito Santo? Uma coisa importante que a gente precisa já saber aqui de início é que os servos que vão participar do seminário de vida no Espírito Santo e que já têm longa caminhada no grupo de oração, eles não estarão lá como participantes em si do seminário. Eles já são convidados a ser pastores, a estar presentes na vida daqueles servos que vão viver pela primeira vez o seminário de vida no Espírito Santo. A proposta não é que os servos vivam sempre a cada seminário de vida ali sentado na cadeira, ali presente no local em que está sendo dada a formação. Não, os nossos servos que já têm longa caminhada, eles precisam ser preparados para ser pastores, para ser professores da fé, para ser formadores, enfim, para executar aquilo que o Senhor deseja que eles executem, que eles deem frutos. Então, vamos fazer aqui uma dinâmica. Eu tenho no meu grupo de oração 5, 6 irmãos que já têm uma sólida caminhada, que já passaram pelos seminários, que iniciaram a escola de formação, talvez não vieram a concluir a escola, mas que já têm um conhecimento bem avançado, bem aprofundado do que é o seminário de vida e da importância do pastoreio. Essas pessoas, elas podem ser selecionadas pelo coordenador e elas devem receber essa formação inicial de entender qual é a importância do seminário de vida no Espírito Santo e por que as pessoas precisam viver o passo a passo desse seminário. Em que sentido? Vamos lá. Quando eu me refiro ao pastor, vamos entender o pastor e a palavra pastor, ela designa diversas hierarquias dentro da igreja. O pastor por excelência da igreja é o Papa, Bispo de Roma, queridíssimo Papa Francisco, mas nós temos o nosso pastor episcopal, que é o bispo da igreja local, que no nosso caso é Dom Vital. Nós temos também os pastores paroquiais, os nossos presbíteros, os padres. Aqui na paróquia Cristo Rei, Padre Hudson, Padre James, aí na sua paróquia você vai lembrar dos seus padres, que são os que dão os direcionamentos, como vai caminhar a paróquia, como nós vamos realizar as coisas na paróquia. Também na renovação carismática nós possuímos essa hierarquia em que nós temos um coordenador nacional, estadual, diocesano, de cidade, nas cidades que tem mais de grupo de oração, e o coordenador do grupo de oração. O coordenador do grupo de oração, por excelência, já é um desses pastores, alguém que é responsável pela formação dos servos, pelo acompanhamento dos servos em todos os processos e etapas de formação na renovação carismática. Além do coordenador do grupo de oração, nós temos um núcleo de serviço composto por coordenadores de ministérios, composto por servos atuantes em diversos ministérios. E essas pessoas também são convidadas a ser pastores, cada um pastoreando um grupo específico que pode, inclusive, estar servindo no ministério ou que pode ter interesse em servir naquele ministério futuramente. Mas digamos que nós ainda também não temos essas pessoas instituídas no grupo de oração. Os grupos de pastoreio, eles podem ser divididos por questões geográficas.
determinado grupo de pessoas que vivem próximas umas das outras. Fica mais fácil para você fazer um acompanhamento presencial. Pode também ser dividido por afinidades. Se eu tenho um jovem ali com mais caminhada no grupo de oração, ele é a pessoa ideal para pastorear os demais jovens do grupo de oração. Assim como se eu tenho uma senhora já com mais caminhada e com essa característica, ela tem uma capacidade de conseguir pastorear melhor as senhoras que participam do grupo de oração. Esse é um exemplo de pastoreio por afinidades, que é uma questão de idade. Eu não estou dizendo que pessoas adultas têm que pastorear adultos e jovens têm que pastorear jovens. Não, não é isso. É uma modalidade, o pastoreio de acordo com as faixas etárias. Assim como o pastoreio por questão de geografia, de proximidade, de vizinhança, também é uma possibilidade. Mas em qualquer das hipóteses, o que não pode deixar de existir é o pastoreio. É esse grupo menor de pessoas, que pode ser 4, 5, no máximo 10 pessoas, mas que isso você não tem um bom aproveitamento da formação, porque, veja bem, nós somos pessoas leigas, que tem trabalho, tem família, tem uma série de atividades, atua na igreja também em outros segmentos, em outros serviços, e você acaba comprometendo o seu dia com muitas atividades. Então você pode não dar conta de acompanhar muitas pessoas. E a figura do pastor, num processo de pastoreio, é a pessoa que está ali para tirar dúvidas. Que dúvidas? Bom, para alguém que está chegando agora na igreja, muita coisa não é natural como aquilo que a gente já vivencia, principalmente na renovação carismática católica. Então a pessoa vai perguntar, ela vai começar a fazer uma viagem na fé católica e particularmente na espiritualidade do nosso movimento, e ela vai ter muitas dúvidas, principalmente sobre a oração em línguas, sobre o uso, o manuseio da Bíblia, sobre vida de oração, e é nesse momento que a figura do pastor é essencial. O pastor é essa pessoa que vai tirar essas dúvidas da ovelha e vai conduzi-la no caminho da perseverança, para que ele continue no grupo de oração, para que ele continue nas atividades. Portanto, antes de começar o seminário, antes de começar qualquer processo formativo no grupo de oração, o ideal é preparar os servos para que os servos possam conduzir, orientar e guiar os outros participantes junto com o coordenador do grupo de oração na realização do bem comum daquilo que se deseja do seminário de vida ou de qualquer outra formação. Amém? Vamos prosseguir. Após as ovelhas irem embora, faz-se uma reunião em 10 minutos, isso aqui a gente já viu, né? Sobre a importância de mobilizar os servos. Sem a realização da dinâmica de pastoreio acima, o seminário de vida perde muito da sua essência. Fica clara assim a importância de formar pessoas preparadas para atuar nas equipes de pastoreio. Mas diante de tudo isso, como devemos proceder? Um pouco dos exemplos que eu dei aqui. Para os setores, cidades e o grupo de oração que se interessarem, a coordenação da escola permanente de formação disponibiliza formações sobre pastoreio, retirado da apostila Manual de Aplicação, Organização, Pastoreio e Pregações, que foi escrita pelo nosso irmão Decides Pires da Silva, que é formador da RCC Goiás e, na verdade, também produziu muitos conteúdos para a RCC Brasil. Diante de relatos e testemunhos de alguns coordenadores, os grupos de oração que optaram por realizar o seminário de vida no mesmo horário da reunião de oração encontraram muitas dificuldades na aplicabilidade, justamente porque sua formulação depende do pastoreio. As pessoas que vão à reunião de oração pela primeira vez se deparam com o andamento do seminário de vida e perdem muito como um todo. Por isso, existe uma orientação nacional para que seja realizado em dia diferente da reunião de oração. Desta forma, orienta-se aos que aderirem ao seminário de vida que tenham 3 pilares de sustentação: o seminário, a reunião de oração, a celebração eucarística. Gente, eu queria chamar a atenção para este ponto,
Porque nós sabemos que ele é uma realidade muito latente aqui na nossa diocese, na nossa cidade, nos grupos de oração que a gente já participou. Os servos, eles têm dificuldade de participar do seminário de vida, de ser frequente, de conseguir manter a sua assiduidade durante 9 semanas. E aí, alguns coordenadores têm o discernimento de que é melhor fazer o seminário de vida dentro da reunião de oração, porque é um dia que a pessoa já vai participar da reunião de oração, então aplica-se os temas do seminário na reunião de oração e todo mundo participa. A ideia, eu entendo, não é das piores, e eu entendo que quem pensou assim, pensou na sua realidade. Porém, quando você faz o seminário de vida dentro da reunião de oração, do grupo de oração, você não tem bons resultados no pastoreio. Porque o pastoreio leva em consideração toda uma caminhada que é sequencial após a aplicação dos temas, e muitas vezes o grupo de oração vai estar mais focado na realização das suas atividades enquanto grupo de oração. Veja bem, vou pegar aqui hipoteticamente um grupo de oração que se reúne à quinta-feira. E aí ele quer aplicar o seminário justamente no dia da reunião do grupo de oração. E aí na sexta-feira tem núcleo, no sábado tem geralmente atividade dos jovens, incendeia nos grupos de oração que tem Ministério Jovem. No domingo nós temos as atividades que são importantíssimas para todos os católicos, independente de pastoral ou movimento, que é a Santa Missa, que é a celebração eucarística. Na segunda-feira, outros ministérios vão se reunir, e aí acaba que você fica com a terça e a quarta-feira para realizar o pastoreio dos céus. A gente perdeu praticamente uma semana de atividades. Então, quando o grupo de oração ele vai realizar seminário de vida, ele precisa ter um planejamento de que o seminário de vida não pode acontecer dentro da reunião de oração, e acontecendo em outro dia, ele tem que ter uma frequência, uma sequência, em que os pastores possam, seja através de grupo de WhatsApp, seja através de ligações, seja através de áudio, conduzindo as pessoas que estão participando daquela formação especificamente para o seminário de vida. O participante do seminário de vida está chegando no grupo de oração, está chegando, pode ser já uma pessoa de vida, de comunidade, de igreja, mas também pode ser uma pessoa que está conhecendo a igreja agora. Então, o participante do seminário de vida ele tem que ser motivado a participar do seminário integralmente e a ir no grupo de oração para já ser inserido nessa comunidade carismática que é o grupo de oração, e também participar da Santa Missa, da celebração eucarística, que é algo de fundamental importância para todo católico. Compreendem? Então é preciso haver um bom planejamento para que a gente possa fazer com que as pessoas vivam essas atividades. Vamos lá. Só retomar um pouquinho o slide anterior, em que a gente recapitula essa necessidade dos 3 pilares de sustentação, o seminário, a reunião de oração e a celebração eucarística. Vamos ver o que diz a experiência dos grupos. Grupos de oração que verdadeiramente adotaram a forma em dia diferente da reunião de oração e segue todas as orientações e sua aplicabilidade indicada, têm um resultado extraordinário. Quanto à assiduidade das ovelhas, poucas são as que desistem. Existem um amor maior pela palavra, uma sede em buscar mais. Sentem-se cuidadas e orientadas e não têm pressa em acabar o processo de iniciação. Na verdade, o que a gente percebe muitas das vezes são pessoas que conduzem seminários de vida no Espírito Santo mais preocupados com quando o seminário vai acabar ou quanto tempo eu vou gastar na aplicação do seminário do que com quais frutos este seminário vai produzir para o grupo de oração, para a igreja. A gente não precisa se preocupar. Gente, não se preocupem com o tempo em que as coisas vão acabar, um tempo que as coisas vão durar. Se preocupem com a qualidade daquilo que está sendo ministrado, com os frutos que nós desejamos ver a partir daquela experiência. Então, os grupos de oração que adotaram essa metodologia de fazer o seminário de vida em 9 semanas com um processo de pastoreio bem feito, sentiram
essa diferença na assiduidade das ovelhas, né? Viram que elas buscavam mais a palavra, buscavam mais a Eucaristia, a vida em comunidade, sentem-se cuidadas e orientadas e não têm pressa em acabar o processo. Quando é bom, a gente não tem pressa mesmo. Os grupos de oração que apenas aplicaram o seminário no dia da reunião de oração, sem a realização de grupo de perseverança, sem o cuidado com o pastoreio e com tempo de pregação limitado, não aderem completamente ao processo de iniciação. As ovelhas dificilmente perseveram, servos e coordenador reprovam a realização do seminário, mas não conhecem verdadeiramente como ele é, pois não se formaram a respeito e não têm amor e cuidado em sua realização. Muitas vezes a gente tem coordenadores e servos frustrados com o seminário de vida do Espírito Santo porque não tiveram a experiência de viver o seminário como ele tem que ser vivido, em sua integralidade, em sua potencialidade, com um pastoreio bem feito, com temas bem aplicados, com formações bem esclarecidas. Infelizmente, essa é uma realidade que muitos de nós compartilhamos e, por isso, muitos de nós até se frustramos ao longo da caminhada. Mas veja bem, a própria renovação carismática já sugere o modo ideal que o seminário seja realizado. Os coordenadores não precisam inventar muita coisa, precisam só aplicar o seminário conforme a renovação está orientando. Já seria de grande valia para a vida dos nossos grupos de oração. Os grupos de oração que realizam o seminário no dia da reunião de oração, mas têm cuidado com as vivências, com o pastoreio e com os grupos de perseverança, mesmo que sua aplicabilidade seja parcial, conseguem um retorno muito bom na assiduidade e a respeito da conversão das pessoas iniciantes, defrontam apenas com problemas quanto à participação de pessoas que entram no decorrer do seminário, que podem ficar desorientadas, pois a reunião de oração tem como primícia acolher a todos que se acharem necessitados. Eu quero chamar um pouco a atenção para esse tópico, porque não é que a gente seja contra a realização do seminário de vida no dia da reunião de oração. O que a gente precisa que as pessoas entendam é que a reunião de oração ela é aberta para todo mundo. Por exemplo, eu encontrei um vizinho, um amigo, um familiar que se sentiu motivado naquele dia aí na igreja porque está passando por algum problema pessoal. Eu penso, olha, você tem que ir lá no meu grupo de oração. Você vai se sentir muito melhor, você vai conhecer um camarada que vai revolucionar a sua vida. Você vai ter um encontro pessoal com Jesus e isso vai fazer toda a diferença. A pessoa chega na reunião de oração, está sendo aplicado um tema do seminário de vida, então ela pegou o barco andando e muito provavelmente ela vai absorver algum conteúdo daquele dia, mas não sabe o que aconteceu antes e provavelmente não está interessado no que vai acontecer depois. Percebem? O grupo de oração ele tem que ser uma metáfora que se utiliza muito para se explicar a importância da reunião de oração no grupo de oração. A reunião de oração ela tem que ser esse pronto socorro, esse pronto atendimento em que qualquer pessoa que vai chegar naquele dia vai fazer uma experiência do Senhor. O seminário de vida é uma especialidade. É como que uma clínica em que o tratamento ele vai se prolongar por um tempo e que pessoas específicas vão fazer aquele processo. Agora, se a pessoa chegou num grupo de oração, se fez a experiência e se desejou participar do seminário de vida, não é legal pegar essa pessoa e colocar num seminário que já está acontecendo. O legal é ir preparando essa pessoa, organizando, para que ela possa fazer o próximo seminário que vai começar. É por isso que o seminário de vida tem que ser constante. Por que ele tem que ser constante? Porque todo o tempo estão chegando pessoas novas. E essas pessoas precisam também passar por essa experiência. Então, se seu grupo de oração optou por fazer o seminário no dia da reunião de oração, mas fez pastoreio, uma coisa bem feita, vocês podem ter 50% de resultado positivo e 50% negativo. Se fez no dia do grupo de oração e não fez pastoreio, dificilmente o resultado vai ser positivo. Agora, se fez o seminário como tem que ser, num dia diferente da reunião de oração, com pastoreio como ele tem que ser, muito certamente o resultado será positivo. Vamos lá? Diante da nossa realidade,
o que devemos fazer para que, de fato, o nosso seminário de vida no Espírito Santo produza os frutos necessários. Eu quero te convidar agora, nesta noite, eu quero te convidar agora, neste momento, agora que você está olhando isso que foi explanado, pensando na realidade do grupo de oração, eu quero te convidar a voltar lá na realidade do teu grupo de oração. Quero te convidar a fechar os olhos nesse momento e quero te convidar a ir lá na reunião de oração do seu grupo de oração. Aquela reunião de oração fervorosa, aquela reunião de oração que acontece e que todo mundo está ali esperando aquele dia para fazer essa experiência. Eu quero que você agora faça a experiência de olhar o seu grupo de oração, olhar a realidade da sua comunidade carismática e pensar nesta comunidade e olhar para esta comunidade carismática e se perguntar o que eu posso fazer para melhorar a realidade do meu grupo de oração. O que eu posso fazer para melhorar a realidade dos servos? O que eu posso fazer para que o grupo de oração tenha uma experiência ainda melhor do que nós já temos? O que eu posso fazer para que meu grupo de oração desfrute de um seminário de vida bem feito, de uma experiência potencializada? Pensa agora no teu grupo de oração. Eu quero te convidar nessa noite a olhar o teu grupo de oração, a olhar o teu coordenador, a olhar os servos e dizer: Senhor, essas pessoas que estão aqui e que se disponibilizaram a contribuir com a obra, de que modo nós podemos fazer com que eles sejam bons pastores no seminário que nós estamos aplicando no nosso grupo de oração? Amados, eu quero convidar vocês nessa noite a clamar o Espírito Santo sobre a vida do seu grupo de oração, do seu coordenador, do núcleo de serviço. Vem Espírito Santo agora nos orientar, nos guiar, nos transformar para que a gente possa nos doar completamente, fazer aquilo que nós desejamos fazer e muitas vezes nós não sabemos como fazer. Espírito Santo, vem agora nos conduzindo, vem agora nos orientando, vem agora nos direcionando, Senhor, para que a gente possa fazer a experiência de se doar completamente e fazer um seminário de vida como um seminário de vida tem que ser. Vem Espírito Santo, eu quero te convidar a ir cantando essa música que é muito conhecida na nossa igreja, principalmente no meio carismático, e nessa noite eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Vem Espírito Santo. Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre o meu grupo de oração. Vem Espírito Santo sobre os servos do meu GO. Vem Espírito Santo trazer esse fogo de amor sobre minha cidade, sobre meu grupo, sobre minha diocese, sobre o estado. Vem Espírito Santo, faz a tua obra, Espírito Santo. Batiza-nos com